o tempo mais difícil da história da sua vida, que foi tão curta aqui na terra. Foi uma passagem bem rápida aqui na terra, o tempo de Jesus, não é? Do seu nascimento até a sua morte, passou-se 33 anos e 6 meses. Foi o tempo que o Senhor Jesus passou aqui na terra. Teve esses períodos de angústia, de sofrimento. Aqui no texto que nós lemos que o Senhor Jesus, ele estava ali no lugar chamado Getsemane, e diz a Bíblia que ele angustiado estava. Ele chama os seus discípulos e chamou para eles se assentarem com ele ali, e quando ele iria um pouco mais adiante para orar, no versículo 27 diz que ele chamou, sabe quem? Ele levou com ele, levou Pedro, Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu, e ele começou a entristecer-se e angustiar-se. Então, na sua angústia e na sua tristeza, Jesus disse assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus, irmãos, naquele momento, ele estava percebendo que os discípulos, eles estavam um pouco desanimados, não desanimados totalmente, mas fracos, frios, né? Porque o crente, quando está frio, irmãos, ele não ora. O crente, quando está frio, a gente sabe, porque ele não consegue orar, não tem palavra para oração. Quando o crente está forte, está quente, como diz a Bíblia lá em Apocalipse, diz que tomara que a gente seja frio ou quente, porque morno o Senhor Jesus não recebe, é vomitado da boca do Senhor. Então, ou tudo ou nada, ou frio ou quente. Se tiver frio, já separado para o outro lado, talvez para o lado esquerdo. Se tiver quente, aí já é separado para o lado direito, porque é quente mesmo que Jesus Cristo quer a gente. Só o nome que Jesus deu ali, quando os discípulos estavam trancados dentro da casa com medo dos judeus, né? E Jesus chegou ali, e o Tomé estava, e que o Senhor Jesus manifestou para ele: e seja crente, não incrédulo. Por quê, irmãos? O crente é aquele que crê. O crente é aquele que acredita na palavra de Deus, que acredita nas coisas de Deus. O incrédulo, ele não acredita. E aí vamos ver aqui, o Senhor Jesus, irmãos, ele deu uma ordem para os seus discípulos: ficam aqui e vigia comigo. Não foi para eles ficarem lá assentados, batendo um papo com o outro, ou dormindo. Não, irmãos. Crente não pode bater papo. Crente tem que estar em espírito de oração, ou seja, orando no Espírito, até porque esse espírito de oração ainda não vem na Bíblia. Agora, orando no Espírito,
Está escrito, nós temos que estar orando no Espírito, ligados com Deus. Quando a gente está ligado com Deus, irmãos, orando no Espírito, a gente quer orar, é algo mesmo, com toda a força, não é nem baixinho, porque tem irmão que ora tão baixinho que ninguém sabe se está orando, se está dormindo, o que está acontecendo, ninguém sabe, ninguém ouça uma palavra sequer da boca dele. Que frieza, que mornidão terrível, não é? Porque, irmãos, desde que nós dobramos nosso joelho para orar, é para orar, não é para ficar apenas de joelhos dobrados ali, ou apenas em pé. E tem outra coisa, irmãos, que também, isso aqui é uma norma da igreja. Se a gente vai orar, nós precisamos fechar os nossos olhos para poder ficarmos concentrados com Deus. Eu vejo que tem irmão que nem ora e nem os olhos fecham. Eu olho, eu vejo, Alguém às vezes pensa que eu não estou vendo nada. Eu estou vendo alguma coisa, Não vejo tudo não, mas eu estou vendo alguma coisa. Amém? Vamos lá, versículo 39. Adiantando um pouco, Jesus prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Foi a primeira vez que Jesus foi orar. Foram 3 vezes, não é? Primeira vez que Jesus foi orar, a ordem foi ficarem sentados, ficarem ali e vigiar com ele. Quando o Senhor Jesus volta, no versículo 40, Jesus está voltando, e quando ele chega para os seus discípulos, achou dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste velar comigo ou vigiar comigo? Aí Jesus diz: vigiai e orai, para que não entres em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que nós temos que orar, irmãos, porque a nossa carne é fraca. Se esta carne ela não for aquebrantada através da oração e do jejum, meu irmão, pode ter certeza que você vai viver uma vida totalmente na carnalidade. E carne não entra no reino dos céus. A carne vai para a sepultura. Por isso é que a oração e o jejum é para mortificar a carne, ou seja, as obras da carne serem aquebrantadas, mortificadas através da oração e do jejum. Quando a gente está naquele período, naquele tempo, irmãos, de vamos dizer assim, de fervor no Senhor, a gente tem desejo de orar e tem desejo também de sacrificar. Quem faz isso na vida da gente é o Espírito Santo. Vê um crente que nunca ora, nunca faz o sacrifício, o Espírito Santo não está nesta pessoa. Não está, irmãos. Não está. O Espírito Santo é Ele que aperfeiçoa em nós a vontade do Pai em nossas vidas. Ela é aperfeiçoada pelo Espírito Santo de Deus. E como é que sabemos que temos o Espírito Santo? Isso o apóstolo Paulo que nós devemos buscar, saber, conhecer, qual seja. Jesus volta
faz referência só a Pedro, só Pedro estava dormindo, não, eram todos. Agora Jesus se manifestou para Pedro e falou com Pedro, disse: em nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Aí ele dá aquele alerta para os discípulos, dizendo: na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, por isso vigiem, orem, para não entrar em tentação, não cair em tentação. Aleluia. E assim como Jesus falou para os discípulos daquele tempo, hoje fala para mim, hoje fala para você, meu prega no Senhor Jesus, hoje fala para os crentes da igreja. Nós precisamos, não podemos esquecer, irmãos amados, a igreja, se nós fazemos parte da igreja, nós como igreja precisamos orar. Precisamos orar. Orar onde, pastor? Orar nos cultos, orar em casa, orar no trabalho, orar onde vai no caminho. O crente para orar não precisa estar apenas na igreja. Aonde estiver, se é um crente de oração, ele vai estar sempre orando a Deus. Agora o crente que não é de oração, nem na igreja não ora, nem mesmo na igreja não ora. Se subir para o monte, vai subir só para olhar as paisagens, porque em cima do monte vem a paisagem bem longe, mas não ora também. Orar, irmãos, é uma coisa de Deus. Quem nos leva a orar é o próprio Deus. Quando Deus habita em nós, aí nós temos vontade de orar. Amém? Continuando aqui, Jesus, de novo, ele diz assim, no versículo 42, tornando a retirar-se, foi orar de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo com os discípulos, porque os seus olhos estavam pesados. Sabe aquele irmão que muitas vezes vem para a igreja e dorme mais do que assiste o culto? Dorme muito mais do que o que assiste o culto, não é? Isso acontece muitas vezes, e costuma acontecer quando a pessoa está muito cansada. Por isso é bom descansar um pouco para vir para a igreja, né? Para estar preparado para receber a palavra de Deus. Pastor, isso é um pouco descansar, vem assim mesmo, é melhor dormir, né? Na igreja do que ficar sem participar do culto. Dormir assim, irmãos, é aqueles cochilinhos, porque eu acho que todos nós, quando está muito cansado, acontece isso aí, da pessoa ficar querendo, né? É uma luta para você não dormir, né? É uma luta pesada, isso já aconteceu muito comigo, né? Mas a luta, a batalha é travada. É os olhos querendo fechar, a gente não fecha, não vou fechar os olhos. É a luta travada, irmãos. Aí eu lembro que Paulo falou lá em Gálatas, Gálatas capítulo 5, do versículo 19, se eu não me engano, no versículo ali, coloca ali, Max, na tela. Não está na programação aqui do estudo, mas coloca bem aí na tela. Olha aqui, ó. Gálatas 5, 20 e 19. Aí vai falar aqui das obras da carne, não é? Aí aqui Paulo vai falar da luta da carne contra o espírito contra a carne. Que batalha terrível, que batalha pesada, irmãos, não é? Aí aqui, ó. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria,
feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão e heresia. Tudo isso são obras da carne. Inveja, homicídios, bebedice, grudunaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí pode continuar. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí Paulo vai dizer: contra estas coisas não há lei. Amém, irmãos? Então, dentro do crente que serve a Jesus, tem que ter uma guerra. Amém? Amém. Tem que ter uma guerra. Não é a guerra, irmãos, do irmão brigando com outro irmão. Isso é, Deus condena isso. Não é aquela batalha de um crente querendo ser melhor do que o outro. Não. A guerra que deve ter dentro de nós como cristão, como igreja, é a luta da carne contra o Espírito. Aí você vai lutar, não é contra o irmão, é contra você mesmo. É a sua carne querendo reinar e você ali mortificando ela. Oi? Mais atrás. Entendeu? Coloca aí no Marcos, coloca aí, para todo mundo ver. 16 e 17, no mesmo capítulo 5. Então é isso, meus irmãos. Esta luta tem que existir. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não faças o que queres. Olha aí, irmãos. É a carne, não vou para a igreja hoje, estou cansado, não, entendeu? Carne. Aí o espírito, se a pessoa é espiritual também, o espírito vai dizer: mas eu não posso deixar de ir, não posso deixar, eu tenho que ir, eu tenho que estar no culto, Deus tem uma palavra hoje para mim, eu vou buscar a minha bênção. E a carne aqui: não tem bênção de falar, não vai. Aí essa guerra fica dentro da pessoa. Quantas pessoas são vencidas pela carne, hein? Quantas pessoas que não têm força espiritual suficiente para vencer a carne? Quantos que ficam em casa na hora do culto que podia estar na igreja, porque foi vencido pela carne? Aleluia. Aí o perigo está, irmãos, da nossa salvação, porque a carne não é do reino dos céus. Deixa eu concluir aqui. A terceira vez que Jesus foi orar, olha aqui no capítulo 40, no versículo 44 do texto: deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez e repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e disse: ainda dormis? Repousai-vos, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. O que disse Jesus? Verso 46: levantai-vos e vamos, eis que é chegado o traidor, eis que o traidor se aproxima. Levanta, vamos embora. Aleluia. Queridos, veja, amados, que quando a palavra de Deus é tão maravilhosa, é tão tremenda para as nossas vidas, irmãos, porque veja bem,
Ora, o que é a oração? A oração, irmãos, é comunicação com Deus. Quando a gente está orando, nós estamos falando com Deus, se comunicando com Deus. Amém? Quantos irmãos que muitas vezes não sentem nenhum pingo de desejo de se comunicar com Deus, de falar com Deus, perde as melhores oportunidades de falar com Deus, que é o momento da oração. Então, meus irmãos, olhem, queridos, que nós precisamos expressar para Deus a nossa gratidão e pedir ao Senhor nosso Deus as bênçãos que queremos para a nossa vida. Tudo isso acontece através da oração. Olha o que falou Paulo lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7. Coloca bem aí no mais. Glória a Deus. Olha o que falou o apóstolo Paulo, irmãos. 4, 5, 6 e 7. Filipenses. Olha aqui, ó. Mais na frente, 6 e 7. Isso. Não estejais inquietos, por coisa alguma, antes a vossa petição sejam em tudo conhecido diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Não precisa ficar ansioso, não. Em vez de estar ansioso, irmão, ora, vai orar. Em vez de estar ansioso, vem para a igreja, vem clamar ao Senhor. Aleluia. Porque é através das nossas petições, das nossas orações, que Deus nos abençoa. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, irmãos. Aleluia. Em vez de estar ansioso pelas coisas desta vida, vem buscar o Senhor. Em vez de estar inquieto, tem gente que nem consigo mesmo tem paz diante da inquietude que fica diante das situações da vida. Mas tudo isso porque não se coloca nos pés do Senhor para orar. Porque quando a gente começa a orar, a nossa vida ela fica controlada por Deus, irmãos. Aleluia. Uma pessoa de oração tem a vida controlada por Deus. Aleluia. Olha o que diz ainda Paulo também em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 17. Coloca bem aí, irmão Marcos, na tela. 1 Tessalonicenses 5 e 17. Olha aqui, mas que versículo grande, né? Como é que diz aí? A igreja, olha aí, fala aí, ó. Não é orar só nos dias dos cultos, não. E pior que é uma bênção aí daqueles que oram pelo menos no dia do culto, porque tem Deus que nem no dia do culto não ora. E aí Paulo diz aí, como foi? Orai sem cessar. Orai sem cessar, igreja. Ora sem cessar, ora em casa, ora no trabalho, ora no caminho, ora onde estiver. Aleluia. Agora, eu vejo muitas vezes, irmão, orando na igreja sem sair nenhuma palavra, nem para a gente ouvir uma palavrinha. Na igreja, irmãos, é lugar para a gente abrir o coração mesmo, falar com Deus, abrir o nosso coração. E aí lá Isaías disse que nós devemos rasgar o nosso coração
oração na presença de Deus e clamar em alta voz. E ainda diz que nós não podemos nos deter, é clamar em alta voz mesmo, irmãos. Pastor, quando eu estiver lá na feira, ou lá no supermercado, ou lá no meu trabalho, tem muita gente. Lá, se você quiser orar baixinho, ora com você em Deus. Melhor do que os incrédulos escandalizados. Mas na igreja não. Eu não sei por que tem crente que não ora na igreja, porque a gente ouviu a oração. Aqui tem Deus para receber. E os irmãos que estão aqui são irmãos que estão para orar também, não é para ficar ouvindo a oração dos outros, não. Porque eu já percebi que tem irmão que vem para a igreja e ele, em vez de orar, ele fica te ouvindo na oração do irmão. Você sabia que é pecado? Está vindo para a igreja pecar na igreja, meu irmão. Que situação esta! Isso é pecado, queridos. Aleluia. E o pior de tudo é que ainda tem gente que ouve tanta oração do irmão que ainda sai falando: não, eu ouvi uma hora assim, assim, assado. Sangue de Jesus tem poder, capeta. Sai dela, sai dela. Tem que fazer diferença, não pode ser igual aos que não são, porque os que não são é porque não são, não aprenderam ainda. Nós estamos na escola, na faculdade de Deus, estamos aprendendo, não é? Agora, aqueles que ainda não aceitaram Jesus, ainda não aprenderam, não é de ignorar, não, de forma nenhuma, né? Então é isso, irmãos. Já concluindo isso, queridos, mas ainda gostaria de pedir para o irmão Marcos colocar o Salmo 51, versículo 17, porque muitas vezes há a pergunta: por que orar? Orar é exatamente para isso que nós vimos aí nos versículos que lemos. Como orar? Aí vimos aqui como orar. Olha aqui, ó. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Está vendo aqui, irmãos amados? Como orar? Assim, porque orando, o nosso espírito, o nosso coração vai se aquebrantar através da oração, através do nosso sacrifício. E aí Deus não desprezará, não. Então, se Davi está dizendo aqui que os que oram e faz os seus sacrifícios não é desprezado por Deus, então quem não ora e nem sacrifica é desprezado por Deus. Pela lógica da palavra, raciocínio, irmãos, porque nós precisamos raciocinar a palavra de Deus. Isso é importante que os crentes orem juntos. Claro que tem orações, tem momento da vida da gente que a gente quer orar só, separadinho, só a gente e Deus, né? Entendeu? Essa é a oração individual. Mas, por exemplo, na igreja, não tem oração individual na igreja, não. Aqui é coletivo. Todos nós estamos no mesmo lugar para orar. Todos nós. Então é oração coletiva. Amém? Amém. Estou encerrando.
estou conseguindo te ouvir direito aqui não. Só que eu entendi a pergunta. Orar com o irmão, orar com o irmão. Pois é, lá em casa mesmo, eu estou aqui, porque toda noite a gente ora. Sim, sim. Aí um dia eu aprendi com minha mãe, vamos orar, quem é eu, quem é a galera, o Senhor está aqui. A gente ora assim. Aí é um plano de oração. Aí é um plano de oração, né? Aqui, por exemplo, nós temos aqui as orações da igreja, que um dia é o que dirige a oração, outro que dirige a oração. Exatamente. Jesus. Vamos, Deus abençoe, queridos.